Pessoal, vamos resolver agora então os exercícios, o exercício, melhor dizendo, né? 6D5 do livro Princípios de Química, sétima edição, Peter Atkins, ok? Vamos em frente. Bom, o problema então, o exercício enfim nos diz o seguinte: calcule o POH e a porcentagem de protonação do soluto nas seguintes soluções em água: 0,057 molar de amônia, 0,162 de hidroxilamina, 0,35 molar de trimetilamina e 0,0073 molar de codeína, sabendo que o pKa do ácido conjugado da codeína é 8,21, tá certo? Para resolver aí esses problemas, nós precisamos dos valores de Kb, né, para as bases, tá certo? Que são todas bases, né? São espécies nitrogenadas. O nitrogênio possui par de elétrons livre, né, isolado, que vai ligar-se a um íon H+, proveniente da molécula de água, né? Isso vai deixar um íon H- livre em solução, por isso o meio será básico, né? E por isso também que ele diz, calcule a porcentagem de protonação, né? Essas espécies nitrogenadas serão protonadas, receberão próton, no caso da molécula de água, e esse próton, como já dito, vai se ligar ao átomo de nitrogênio via o par isolado que o átomo de nitrogênio apresenta, tá certo? Então, na letra A, calcule o pH, o pOH e enfim, a porcentagem de protonação, né? Em todos os casos são exatamente os mesmos parâmetros, mas enfim, nesse caso, para uma solução 0,057 mol por litro de amônia, né? Então vamos lá, o Kb da amônia, sim, essa tabela que aparece aí é a tabela do próprio livro do Peter Atkins, ok? Então vamos lá, Kb da amônia, 1,8 vezes 10 a menos 5, né? A concentração de OH- eu não sei qual é, vou chamar de X. A concentração da espécie protonada, né? No caso da amônia aí protonada, formando o íon NH4+, eu também não sei qual é, mas sei que é igual à concentração de OH-. Né? Então, X também. Dividido por, bom, a concentração que deve aparecer na expressão da constante de equilíbrio é a concentração no equilíbrio. Né? Mas como a concentração inicial nesse caso é 5,7, né, vezes 10 a menos 2, ok? E a constante de ionização da amônia é da ordem de 10 a menos 5, né, tem uma diferença de 10 a terceira, né, em termos de ordem de grandeza. Nós vamos fazer aquela aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Mas, se você quiser fazer um cálculo exato, a concentração no equilíbrio será 0,057 menos x. Né? Você vai chegar na equação do segundo grau e encontrar um valor exato para x. Mas nesse caso, né, sabemos que a aproximação é perfeitamente válida. Vamos assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. É o que faremos, inclusive, nas outras partes do problema, né? Nas letras B, C e D. Mas, enfim, fazendo as contas, então, X, que nesse caso é a concentração de OH-, bem como a concentração, né, da amônia protonada, é 1,01 vezes 10 a menos 3. O POH é 3, na verdade dá 2,99 alguma coisa, mas enfim, 3, POH é igual a 3. Como pH mais POH é igual a 11, se o pOH é igual a 3, o pH é igual a 11, né? Coerente com o fato de que temos uma solução de uma base. Né? Bom, e o percentual de protonação? Né? Pede-se também para calcular. A concentração da espécie protonada, né, que nesse caso vai ser a amônia protonada, vai ser o íon NH4+, é igual à concentração de OH-. Então, é 1,01 vezes 10 a menos 3. Né? Essa é a quantidade de moléculas de amônia que foi protonada, né, o número de mols, né, por litro que foi protonado, dividido, né, pela concentração inicial, multiplicado por 100, vai me fornecer o percentual de protonação. 1,77 alguma coisa, arredondando, 1,8%. Né? Na letra B, um raciocínio absolutamente análogo, com a diferença que na letra B a base é a hidroxilamina. A hidroxilamina, tabela do próprio Peter Atkins, o Kb é 1,1 vezes 10 a menos 8. Né? É igual a x vezes x, concentração inicial 0,162. Né? Perceba que nesse caso a concentração inicial é da ordem de 10 a menos 1.
enquanto que o KB é da ordem de 10 a menos 8, né? Uma diferença de 10 a sétima aí, de ordem de grandeza. Então, nesse caso, visivelmente, né, fazer aquela aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, se no caso ali daquela solução de amônia já era válida, nesse caso, então, com esse valor de KB e com esse valor de concentração inicial, é muito mais válido ainda, né, por assim dizer. Mas se você, né, por um excesso de rigor, quiser um valor exato, vai ser um 0,162 menos x. Mas nesse caso, a diferença vai ser realmente absolutamente desprezível. Né? Se já era na letra A, na letra B, então pior ainda. Né? Mas enfim, fazendo as contas, x, que é a concentração de OH-, 4,22 vezes 10 a menos 5, né? POH menos o log da concentração de OH-, POH então é 4,37, o que nos dá um pH de 9,63. Né? O percentual de protonação, né? Concentração da espécie protonada é igual à concentração de OH-, então é 4,22 vezes 10 a menos 5, dividido pela concentração inicial, 0,162, vezes 100, nos dá um percentual de 0,026%, se quiser arredondar, 0,03%. Esse, então, é o percentual de protonação. Perfeito? Na letra C, então, nós vamos utilizar o mesmo procedimento para calcular, né, qual é o pH, o pOH e o percentual de protonação numa solução 0,35 molar de trimetilamina. Né? O KB da trimetilamina, né, a tabela está no slide anterior, né, o valor fornecido aí no livro é 6,5 vezes 10 a menos 5. Concentração de OH- vezes a concentração da espécie protonada, que são iguais, dividido pela concentração inicial, 0,35, uma concentração alta realmente, né? Enfim, da ordem de novo de 10 a menos 1, né? Contra um KB da ordem de 10 a menos 5, perfeitamente válido assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Fazendo as contas, o X, que é a concentração tanto de OH- quanto da espécie protonada, é 4,77 vezes 10 a menos 3, o que nos dá um pOH de 2,32 e, como pH mais pOH igual a 14, um pH de 11,68. Tá? A concentração da espécie protonada é igual à concentração, né, de OH-, então 4,77 vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração inicial, vezes 100, nos dá 1,36%. Se quiser arredondar para deixar só com uma casa decimal, 1,4% é o percentual de protonação. Perfeito? Passemos então para a última letra, para a letra D. Bom, que é a letra D, né? Deixamos ela separada aqui, porque tem, sim, requer um pouco mais de espaço e tal. Mas, enfim, estruturalmente idêntica às letras A, B, C, né? Com a diferença que, nesse caso, o KB da base, que no caso é a codeína, não foi fornecido diretamente, mas se informa que o pKa do ácido conjugado da codeína é 8,21. pKa é o log do inverso de Ka. Né? Então, se o pKa é 8,21, o Ka é 6,17 vezes 10 a menos 9. Esse é o Ka do ácido conjugado da codeína. Para um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb é igual a Kw. Né? Kw a 25 graus Celsius, o produto iônico da água é 10 a menos 14. Então, dividindo 10 a menos 14 pelo Ka, que acabamos de calcular, 6,17 vezes 10 a menos 9, nós encontraremos então o Kb da codeína, que é 1,62 vezes 10 a menos 6. Então, Kb, 162 vezes 10 a menos 6, é igual à concentração de OH- vezes a concentração da espécie protonada, elas são iguais, x vezes x, dividido pela concentração no equilíbrio da codeína, que vai ser a concentração inicial menos aquilo que houver sido protonado. Né? Bom, nesse caso, nós temos uma concentração baixa, né, da ordem 10 a menos 3, né, 7,3 vezes 10 a menos 3, mas, apesar de ser uma concentração relativamente baixa, mas o KB é da ordem 10 a menos 6. Né? Isso dá uma diferença aí de 10 a terceira de ordem de grandeza. Então, mesmo nesse caso, né, que é uma concentração inicial relativamente baixa, é perfeitamente possível assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Se você quiser fazer um cálculo mais exato, ser mais rigoroso, a concentração no equilíbrio vai ser 0,0073 menos x. Você vai chegar na equação de segundo grau, vai encontrar duas raízes, uma positiva, outra negativa. Como x nesse caso é um valor de concentração,
A raiz negativa não tem sentido físico, deve ser descartada. Você fica com a raiz positiva, tá certo? Mas enfim, fica até como um exercício complementar aí, né? Adicional, sem fazer o cálculo exato. E você vai poder constatar que a diferença realmente vai ser desprezível, sobretudo no valor do pH e do POH, visto que a escala é logarítmica, tá certo? Mas enfim, considerando, fazendo nesse caso a aproximação perfeitamente válida de que a concentração no equilíbrio da codeína é a própria concentração inicial, X, que tanto é a concentração de OH- quanto a concentração da espécie protonada, é 1,09 vezes 10 a menos 4, que nos permite calcular um POH de 3,96 e, consequentemente, um pH de 10,04. Né? Bom, então, a concentração da espécie protonada, que é 1,9 vezes 10 a menos 4, dividido pela concentração inicial, vezes 100, nos dá o percentual de protonação. Né? 1,493, né, se quiser expressar com 3 casas decimais, mas enfim, 1,5%. Né? Mas detalhe, um gabarito oficial do livro, né, POH 3,96, perfeito. pH 10,04, perfeito. Só que dá um percentual de desprotonação de 2,5%. É o que aparece na 7ª edição do livro. Tá certo? Mas, enfim, é um erro, ou foi um erro de digitação, né? ou foi realmente um erro de cálculo, né? De quem elaborou aí o gabarito do livro. Tá certo? É 1,5%. Tanto a concentração de OH-, que é a própria concentração, né, da espécie protonada, está correta, que nós calculamos um valor correto, tanto do pH quanto do POH. Né? Se o valor não fosse esse, evidentemente o pH e o POH calculados estariam incorretos. Né? Mas, enfim, dividindo então 1,5% e não 2,5%. Então, ou foi um erro de digitação ou um erro de cálculo realmente. Tá certo? Quando você vai comparar a 5ª e 6ª edição do livro, a mesma coisa. A edição, no caso, 5ª e 6ª, eu tomei a edição original, né, em inglês. A mesma coisa. pH 3,96, pOH 10,04 e o percentual de protonação 2,5%. Né? Enfim, o erro foi feito lá atrás, em alguma das outras edições, e foi mantido porque ninguém se deu conta. Tá certo? Mas o percentual correto é 1,5% e não 2,5%. Tá certo? A concentração de OH- e da espécie protonada necessária para dar um percentual de protonação de 2,5% seria apreciavelmente diferente, né, dessa que nós calculamos, e não chegaríamos aí a um pH de 3, um POH de 3,96 e um pH de 10,04. Tá certo? Enfim. Bom, e na edição em português, né, no gabarito da edição em português, ainda há um erro também, né? Porque ele diz pH 3,96, ok, é o que calculamos, né? pOH, melhor dizendo, 3,96. pH 10,04, perfeito, é o que calculamos, e fala porcentagem de desprotonação, 2,5%. Não, é porcentagem de protonação, né? Conforme está, inclusive, no enunciado do problema. Né? Então, na tradução e no português, inclusive, colocaram, né, esse erro, é percentual de protonação. A espécie nitrogenada, ela é protonada. Né? Protonada no quê? No caso aí, o próton vem da molécula de água. Então, do lado esquerdo aí do slide, nós colocamos, inclusive, né, a protonação da amônia como exemplo. Né? A amônia recebe um próton da molécula de água, se forma o íon NH4+, e fica OH- livre em solução. Por isso que, inclusive, o meio torna-se básico. Né? Enfim. E no caso da codeína, a forma estrutural aí está, a codeína só tem um nitrogênio. Né? Então vai receber um próton, né, da molécula de água e ficar um íon OH- em solução. Mas enfim, a concentração de OH- e da espécie protonada será exatamente a mesma. Né? E não é uma questão de arredondamento, se esse 1,09 vezes 10 a menos 4 você arredondar para 1,1 vezes 10 a menos 4, você vai chegar em 1,5% do mesmo jeito. Tá certo? Mas enfim, percentual de protonação, não é de desprotonação, né? Na 5ª e 6ª edição em inglês, que foram as consultadas, aí está correto, né? Percent protonation, né? Então, a percentual de protonação, que é como está no enunciado, inclusive, né? E não de desprotonação. Então, é protonation e não deprotonation, né? O soluto, que no caso é a base, a espécie nitrogenada, ela é protonada e não desprotonada, né? Quem está se desprotonando, na verdade, quem está perdendo o próton, está se desprotonando, é a molécula de água. A base, a espécie nitrogenada,
está, na verdade, sendo protonada. Então, a porcentagem de protonação, tá certo? Conforme aparece corretamente na edição em inglês, no texto aí em português, se confundiram e colocaram desprotonação. E o percentual, então, é 1,5% e não 2,5%. Perfeito? Muito obrigado, então, e até o próximo exercício.